Quando falamos de livros, automaticamente pensamos em objetos de estudo didático, aqueles que são chatos e com palavras difíceis de entender. Assim que falamos de leitores, pessoas que têm o hábito de ler, mentalizamos alguém inteligente, diferenciado, que fala palavras difíceis e, por vezes, bem-sucedido. A partir de pensamentos assim, criamos uma barreira entre o nosso mundo e o da imaginação. Ao acreditarmos que livros são apenas fontes de conhecimento e não de entretenimento, afastamos de nós mesmos a oportunidade de conhecermos novos mundos e vivenciarmos novas coisas. Ao fazermos isso, não prejudicamos apenas a nós mesmos, mas também aqueles pequenos seres que dependem de nós para conhecer coisas novas e saber o que fazer. O desincentivo literário nos primeiros anos de vida é algo que ocorre muito e se agrava com o avanço da tecnologia. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, chamada Retratos da Leitura no Brasil, divulgou que 44% dos brasileiros com mais de 5 anos não têm o hábito de ler, o que significa que não leram pelo menos um livro ou apenas trechos nos últimos 3 meses, o que é muito preocupante e precário. Os responsáveis, por vezes, procuram agir de modo prático e rápido, introduzindo em excesso aparelhos eletrônicos na vida de seus filhos, fazendo com que algumas habilidades, como o desenvolvimento da linguagem oral, aprender a lidar com as emoções, o desenvolvimento do foco e da concentração, o estímulo do cérebro para memória e compreensão e o conhecimento dos mundos, tanto real como imaginário, fiquem desfalcados. Por muitas vezes, essas habilidades já citadas não são desenvolvidas corretamente, por conta da introdução precoce das tecnologias. E você, incentiva as crianças? Os adultos têm o dever de incentivar as crianças para habilidades onde sejam desenvolvidas concentração, memória, raciocínio e compreensão, linguagem e criatividade. Por mais incrível que possa parecer, apenas uma atividade conter todas essas habilidades, eu venho aqui hoje mostrar que existe sim. Mas como todas essas habilidades podem ser desenvolvidas a partir de um só passatempo, é válido lembrar que outras coisas podem desenvolver essas 5 coisas, como por exemplo, jogos da memória, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro. Mas apenas uma delas pode fazer com que todas essas habilidades sejam desenvolvidas de uma só vez, que é a leitura. Quando lemos, ativamos principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável pela linguagem e o mais dotado de capacidades analíticas. Porém, como as crianças podem se interessar pela leitura em um mundo tão tecnológico, onde suas necessidades precisam ser atendidas aqui e agora? De acordo com uma pesquisa que realizei, muitas pessoas acreditam que é importante a leitura nos anos iniciais, mas nem todas incentivam as crianças. Para que nossas crianças se interessem pela leitura, precisamos dar o exemplo, incentivá-las e conectá-las, para que assim elas sintam prazer naquilo e não se sintam forçadas porque seus pais a obrigam. Quanto mais forçamos as crianças, mais afastamos delas aquilo que poderia trazer grandes benefícios para suas vidas futuras. O intuito de incentivar as crianças a ler é muito válido, mas a forma como fazemos isso é extremamente importante, porque pode tanto beneficiar como prejudicar. Se criarmos uma rotina restrita, onde as crianças não podem fazer nada além daquilo, e forçarmos elas a lerem algo que elas não se identificam e não gostam, iremos afastar elas cada vez mais daquilo que poderia trazer grandes benefícios para suas vidas. Se trouxermos de forma lúdica, como uma brincadeira ou momento de lazer, fazendo com que a criança realmente se sinta atraída pela leitura, podemos assim trazer grandes benefícios para suas vidas. Ao nos preocuparmos com seus sentimentos e sensações a respeito dos livros, conectamos elas àquilo e mostramos a elas que aquilo pode ser também um momento de lazer e de aprendizado. Mas qual forma lúdica e brincadeira? Certa vez vi um vídeo de um pai brincando com seu filho de piratas, e eles tinham que salvar sua mãe no alto de uma torre imaginária. Essa é uma forma muito válida de introduzir histórias para as crianças sem precisar necessariamente do papel. Outra atividade muito válida e muito usada
são as famosas histórias de Ninar, que fazem com que a criança se imagine naquele mundo e se sinta interessada sem precisar ver imagens ou ler palavras no papel. E como fazemos com crianças que sabem ler e não gostam? Uma coisa que podemos fazer é ler com elas aqueles livros e depois pedir para que elas leiam algumas partes, quando elas já estiverem inteiradas, mostrar imagens e depois fazer brincadeiras a respeito daquele livro. Procurar livros que atendam à personalidade e modo de pensar das crianças é extremamente necessário, para que assim ela leve aquele momento para toda a sua vida e ao longo dos anos conheça novos gêneros literários que atendam o seu jeito de ser e de pensar. Para finalizar minha palestra, gostaria de deixar uma frase do pensador Mário Quintana. Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. O que apresentamos para as crianças e como os fazemos pode trazer grandes mudanças para suas vidas. Precisamos decidir hoje que tipo de incentivo vamos dar a elas. Queremos que nossas crianças criem seu próprio padrão ou sigam um imposto pela sociedade. O que estamos fazendo hoje para que nossos filhos, primos, sobrinhos, irmãos sejam melhores pessoas do que nós somos hoje?